Hoje o vídeo é jogo rápido e eu vim ensinar essa necessaire que é básica, mas é super bonitinha, cabe bastante coisa e rapidíssima de fazer. Bora comigo aprender? E para fazer essa necessaire, nós vamos usar 3 cortes iguais, tá? No caso, são 3 cortes de 32 por 42 e depois eu vou deixar a medida para você tirar um print, tá? Essa aqui que eu fiz com sarja impermeável, eu usei a sarja impermeável, uma camada de manta e uma camada de tricoline como forro. Tricoline aqui dentro, tricoline simples, ó, vou mostrar para vocês. E é só essa estrutura que tem, usei manta R2. E aí você pode usar também um tricoline por fora. E quando eu uso sintético, eu não uso estrutura, tá? Eu uso só uma camada de sintético e uma camada de tecido por dentro. Nesse caso aqui, eu usei um tecido que eu já tinha que já era dublado aqui para dar um pouco mais de estrutura, mas você pode usar uma camurcinha dublada, alguma coisa que seja mais grossa, porque ele não tem estrutura de manta. Mas se quiser usar manta, pode também. Agora prepara o print com as medidas, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é estabilizar esse meu tecido aqui na manta. A manta eu cortei até um pouquinho maiorzinho, né? Pra depois refilar. Vou passar ferro e vou passar uma costura de segurança em volta pra poder firmar esse tecido na manta. Agora eu já estabilizei aqui, ó, o tecido na manta. Passei uma costura de segurança, o que eu vou fazer? Eu vou costurar primeiro o zíper. Então, eu vou costurar o zíper com o lado direito para baixo, uma banda do lado de cá e a outra banda do lado de cá. Então, vai ficar metade do zíper aqui e metade do zíper aqui costurado. Depois de costurado, ó, ele fica dessa maneira, tá vendo? Direito com direito e uma banda do zíper para cada lado. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu forro, vou sobrepor aqui também, direito com direito, e vou fazer a mesma costura que eu fiz para o zíper. Vou passar uma costura aqui e uma costura aqui para prender. Fiz a costura, ó, e ele ficou dessa maneira aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desvirar essa peça. Eu vou levar ela lá no ferro para assentar, e aí eu vou fazer um pesponto. Vou fazer um pesponto aqui, vou fazer um pesponto aqui, e aqui eu faço costura de segurança, que é para ficar tudo bem presinho. Então, vou levar pro ferro, vou assentar e vou pespontar e volto para mostrar para vocês. Ó, já costurei, e aí, como eu disse, aqui e aqui, costura de segurança, e aqui pesponto, que é para já fazer o acabamento do nosso zíper. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar o cursor. Eu passo o cursor direto assim, ó. Eu já pego aqui essas duas beiradinhas aqui, ó. Passo o meu cursor até o final, ó. Já com a peça do lado avesso. E aí eu venho e passo ele novamente. E deixo esse cursor no meio, no centro aqui da peça. Se você não consegue passar o cursor do lado avesso, passa ele do lado direito. E aí depois você vira ele assim, ó, do lado avesso. Porque agora a nossa peça, ela precisa ficar desse jeito aqui, ó. Agora que eu tô com a peça dessa maneira, eu vou pegar minhas duas alcinhas, vou dobrar ao meio, assim, ó. E vou costurar uma de cada lado do zíper. Pode deixar assim, ó, um pouquinho para baixo aqui para não ficar muito rente, não ter perigo de não prender direito. E aí eu vou costurar as duas, uma em cima de cada zíper. As alcinhas colocadas, ó, elas ficam dessa maneira, ó, dos dois lados. Eu sempre coloco elas um pouquinho para frente do zíper para não ter perigo aí de não costurar. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar os meios da peça, ó. Marco o meio aqui de baixo, o meio da parte de cima, obviamente, é o meio do zíper. E agora nós vamos trazer esses meios dessa maneira aqui, ó. A peça, ela vai ficar assim, ó. É meio com meio, o meio da lateral com o meio que nós marcamos. E ele vai fazer esse efeito sanfonadinho, tá? E aí, a gente vai passar uma costura. Se você achar que vai ficar muito grosso pra você costurar, traz até a beira da alcinha, um pouco antes da alcinha, que vai dar certo do mesmo jeito, vai ficar bonito do mesmo jeito, só vai ficar com formato um pouquinho diferente. E agora, a gente passa uma costura em cada beirada. Ficou dessa maneira aqui a costura, ó. Tá vendo? E aí já tá presa praticamente a necessaire. Agora a gente refila essas beiradinhas de zíper que sobraram. E nós vamos fazer o quê depois de refilar? Nós vamos passar um viés nas duas beiradinhas para poder fazer o acabamento final. Aqui eu já tô com a minha necessaire pronta. Agora é só desvirar pra gente ver o resultado. E aí tem alguns pulinhos do gato
que eu vou mostrar pra vocês agora na hora de desvirar. Eu vou desvirar ela normalmente, e aí você tem duas formas de deixar essa necessaire, tá? A primeira forma é você desvirar ela normal e ajeitar todos os ladinhos, e ela vai ficar que nem uma box quadradinha. E aí você vai lá no ferro, assenta ela bonitinho, deixa todas essas laterais iguais, com formatos iguais, e ela vai ficar quadrada na lateral ou retangularzinha, dependendo do tamanho que você fizer, porque você pode adaptar essas medidas para o tamanho que você achar melhor, e vai ficar com formato. E aí, se você quiser que ela fique com um formatinho mais de trapézio, é ajeitar na mão, tá? Então, você vai ajeitando, puxa a parte de cima dessas caixinhas de leite, de forma que elas fiquem um pouco mais estreitas e um pouco mais para cima do que as de baixo. Então, dessa maneira, a caixinha de leite, que é a parte de cima, ela vai ficar com menos espaço do que a de baixo, e assim, ó, dá esse efeitozinho que é um trapézio, que fica bonito igual e fica bem bacana. Gosto muito desse efeito, dá toda uma diferença, mas como ela é uma necessaire maleável, quando a pessoa for usando, for enchendo de coisa, que ela tem uma quantidade de estrutura, mas que não é o suficiente para ela ficar o tempo todo em pé, ela vai criando ali o formato das coisas das pessoas. Mas mesmo assim fica bem bonita, fica bem legal. Esse tamanho é um tamanho grande, que eu não recomendo aí pra colocar dentro, né, da bolsa. Ela é um tamanho, assim, mais pra você levar pra uma viagem ou pra você organizar um guarda-roupa, tá? E ela fica bem legal com esse formatinho final. E eu tô deixando, assim, toda essa vira aí que eu fiz organizando as caixinhas de leite, que é pra vocês verem a forma como eu mexo nela pra ela pegar o formato final. E esse é o resultado final da nossa necessaire, ó. Ela fica com essas laterais dessa maneira, um pouquinho menor em cima, um pouquinho maior embaixo, e aí você vai ajeitando e usando. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula rápida, que já tem várias por aí, mas mesmo assim eu acho que sempre vale a pena a gente aprender um pouco mais. Um beijo pra vocês!